Oreru Nhamandu Tupã Oreru. Não entendeu? Vou repetir. Oreru Nhamandu Tupã Oreru. Não entendeu de novo? Então presta atenção na aula de hoje. O povo que aqui já estava, os indígenas que ocupavam todo esse território americano de norte a sul, de leste a oeste, não seria diferente aqui na região sul. Inclusive, você sabia que um dos hábitos mais comuns aqui da região sul, que é tomar chimarrão, nós aprendemos com os indígenas, a erva mate de origem indígena, eles cultivavam e a gente toma porque aprendeu com eles. E um outro hábito que é comum em todo o Brasil, ou deveria ser, tomar banho todo dia. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Lava, 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 orelho, orelho. Sim, tomar banho todo dia, cara, é uma coisa de índio, tu sabia disso também? A gente aprendeu isso com eles, ainda bem, né? Ufa, ainda bem. Bom, o povo que aqui já estava há muito tempo, antes dos colonizadores, imigrantes, tinham e têm até hoje um grande respeito pela natureza. As suas aldeias eram formadas levando em conta a capacidade que a região onde estavam poderiam não suprir as necessidades de quem morava ali, sem sobrecarregar a caça, a pesca, a fauna, etc. Ou seja, se dava para viver tranquilamente numa aldeia ali até 200 indígenas mais ou menos, claro que esse número não era que nem a gente faz hoje em dia com o IBGE, indo lá cadastrar moradores, mas eles se davam conta que começavam a sobrecarregar ali a natureza e dava para viver tantos índios ali. Alguns integrantes dessa aldeia iam montar uma nova aldeia a alguns quilômetros de distância dali para não sobrecarregar demais aquela região. Parecido com os dias de hoje, né? Porém, nós temos que ter em mente, tá, que entender e valorizar esses hábitos que os povos indígenas possuíam e possuem até hoje não significa dizer que os indígenas também não tinham seus problemas entre si. Por exemplo, guerras, eles guerreavam entre si muito, era um hábito social muito comum entre os povos indígenas guerrear entre eles. Inclusive, alguns destes povos, quando capturavam seus inimigos, o que aconteceu com eles? Praticavam canibalismo, ou seja, se tu fosse um indígena naquela época e fosse capturado por algum inimigo canibal, tu ia virar churrasquinho, cara. Mas nosso assunto de hoje vai focar mais na região sul do Brasil, onde atualmente temos na maioria os Tupi-Guaranis e os Caingangues, ocupando o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Haviam ainda os Charruas, com origem na Patagônia, na Argentina, que ocupavam além da Argentina, o Uruguai e a metade sul do Rio Grande do Sul. Os Charruas eram nômades, não tinham aldeia fixa, eram conhecidos como indígenas guerreiros e não aceitavam a colonização. Eram fortes e rápidos, mas foram considerados extintos no século XIX após inúmeros massacres sofridos. Existe uma suposta história dos últimos indígenas charruas, que eram 3 homens, uma mulher e um recém-nascido, que foram levados ali no século XIX como atração de circo para Paris. Isso mesmo, atração de circo para Paris, gente. Isso era muito comum, infelizmente, tá? Existia uma ânsia de querer conhecer os povos nativos do Novo Mundo, como era conhecido aqui no continente americano, e era comum levar indígenas para ser até atração de zoológico, ficar lá em jaulas, tá? Infelizmente isso acontecia. O fim não podia ser diferente, né? E esses indígenas charruas aí morreram de fome e de doenças, né? Com contatos, vírus que não estavam acostumados, os seus corpos não estavam acostumados e morreram também por causa disso, infelizmente. Mas, felizmente, alguns desses charruas conseguiram ficar anônimos aí entre outras aldeias, outras tribos conseguiram ir sobrevivendo. Eles estão se organizando hoje em dia, né, para mostrar que são sim um povo vivo da história, estão se organizando para este reconhecimento. Isso é muito legal. Nós dividimos os povos indígenas a partir da sua língua, tá? Nós chamamos assim as famílias linguísticas, tá? Famílias linguísticas são aquelas línguas que são muito parecidas entre si. Por exemplo, o espanhol e o português. É comum a gente ir para a Argentina, ali, ou para o Uruguai, outros países que falam espanhol, e a gente conseguir entender muito do que se fala pela proximidade. O que isso quer dizer?
que o tronco linguístico, ou seja, aquilo que deu origem àquela língua, é a mesma. No nosso caso aqui, por exemplo, o latim é o tronco linguístico que deu origem ao português e ao espanhol, que seriam as famílias linguísticas que partiram do latim, ok? Se tratando dos grupos linguísticos indígenas, nós temos dois troncos, tá? Que é o Macro-G, que é onde está localizado os Caingangues, e o Tupi, que é onde está localizado o Tupi-Guarani, dentre tantas outras famílias linguísticas também, tá bom? Curiosidade 1. Especula-se que, no descobrimento, haviam aproximadamente 1000 línguas indígenas no Brasil. Hoje em dia se tem mais ou menos 170, onde muitas delas são parecidas entre si, ou seja, da mesma família linguística. Exemplo de palavra caingangue: Erechim, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, que significa campo pequeno. Exemplo de uma palavra tupi-guarani do nosso dia a dia: Ipiranga, que significa água vermelha, que inclusive está dentro do nosso hino brasileiro, né? Infelizmente não existe estudo de caso, tá, para vocabulários charruas, então essa eu vou ficar devendo. Curiosidade 2. Até os meados do século XVIII, a língua mais falada no Brasil era o Tupinambá. Isso mesmo, Tupinambá. Era a língua mais falada no Brasil, era a língua do povo. Só governantes e alguns comerciantes que falavam português. A partir de um decreto do Marquês do Pombal de 1758 é que tornou obrigatório que a língua portuguesa fosse a língua oficial das colônias portuguesas também. Imagina tu hoje falando Tupinambá, já pensou? Então aquele jovem padawan estudante, muito esperto e habilidoso, faria a seguinte pergunta: Mas, professor, por que entender tudo isso para falar da música indígena? Não é somente entender tudo isso, meu querido, apesar da sua pergunta ser muito importante. É que para te poder entender a música de qualquer povo, é importante entender a cultura dele. É importante entender o significado que eles dão para as coisas para te poder entender melhor. Por exemplo, se tu quiser entender a música brasileira de 100 anos atrás, tu tem que entender um pouco do contexto histórico de 100 anos atrás para te ter um significado maior. Se daqui a 100 anos quiserem entender como era a música popular brasileira de hoje em dia, as pessoas teriam que entender o contexto social e histórico do Brasil de hoje em dia para entender melhor a música brasileira de hoje em dia. Ou seja, faz muito sentido, né? Tu já parou para pensar qual a função da música? Muito filosófico isso, né? Para a maior parte do grupo ocidental que escuta a música tem função de entretenimento, ou seja, diversão, lazer, etc. Por exemplo, sei lá, vou arrumar meu quarto e vou colocar uma música para ouvir. Vou fazer um churrasco no fim de semana e vou chamar meus amigos que tocam instrumento para a gente se divertir junto. Vou a um show de uma banda que eu gosto lá para pular, cantar junto. Entretenimento. A maior parte da música feita aqui no Ocidente, ela é para entretenimento, para lazer. Para o indígena, não. A música ela é sagrada. As canções e as danças que comumente se fazem presentes podem falar e representar a sua cultura, religião, natureza, caça, pesca, espírito de seus antepassados, antes de rituais de guerra, para casamentos, funerais, etc. Ou seja, o indígena não convida um outro ali para fazer um som na casa dele no final de semana para curtir e tal, curtir com a galera, não. A música para eles possui um papel muito importante e inclusive eles acreditam que a música faz com que eles se elevem espiritualmente. É comum de manhã cedo as crianças na aldeia começarem cantando, tá? Junto com o seu pajé até muitas vezes, que é quem ensina muitas dessas canções para eles. As principais lideranças indígenas são representadas por duas figuras: o pajé, que é o chefe espiritual da tribo, e o curandeiro também, e o cacique, que é aquele responsável pelas coisas do dia a dia, pelas rotinas e administração da tribo, digamos por assim dizer. Então, para esse vídeo não ficar longo demais, tá? Eu vou fazer ele em duas partes. A ideia hoje era exatamente essa, a gente entender um pouco de uma forma mais ampla sobre como se vê a música indígena, tá? E que não existe certo e nem errado nesse ponto de vista, existe o diferente. Imagina o europeu chegando aqui e tendo contato com essa música. O que será que ele achou? O que será que ele pensou desta música? E o que aconteceu a partir disso? E é isso que nós vamos ver na nossa próxima videoaula. Valeu, gurizada! Beijo pra vocês, até a próxima!